Olá, pessoal. Esse é um projeto financiado pelo FAC Digital RS. Meu nome é Margit Collin e hoje eu quero apresentar um checklist para a produção de eventos culturais. É claro que nem todos esses itens são usados em todas as produções. Isso vai depender muito do tamanho do projeto, da produção, do local de realização de uma produção e, claro, do orçamento de cada produção. Mas são itens básicos usados sempre para uma produção, para um checklist de uma produção. Eu vou compartilhar a tela para vocês com esses itens. E esses itens também estarão disponíveis na minha bio do Instagram. Você pode entrar lá e baixar esses itens, esse checklist, que é fruto do projeto financiado pelo FAC Digital. Então, checklist para a produção, acessibilidade. Cada vez mais a gente precisa garantir a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, certo? É muito importante cuidar se o local onde vocês vão fazer a produção de vocês tem acessibilidade. E isso, dependendo do edital, dependendo do projeto, é obrigatório. Hoje em dia, a maioria dos locais precisam atender essa demanda e os projetos também. O segundo item, só abrindo um parênteses aqui, os itens que eu estou apresentando, eles estão em ordem alfabética, não estão por ordem cronológica de uso numa produção, certo? E também não estão em ordem de importância, apenas em ordem alfabética para facilitar a visualização de vocês. O segundo item é o acesso. Como eu vou chegar no local onde vai acontecer a minha produção? A gente tem, dependendo do local, pode ser uma sexta-feira à noite, o trânsito é muito difícil. Se meu evento começa às 19 horas, eu vou saber que eu vou ter um trânsito pegado. Então, tudo isso eu preciso estar atento para marcar o horário, para saber desde que momento eu preciso abrir o estacionamento, se for o caso, ou cuidar se o acesso é fácil, quanto tempo as pessoas vão demorar para chegar lá, e também ter esse tipo de informação para os participantes e para o público. Um outro item é achados e perdidos. Por incrível que pareça, em todas as minhas produções existe uma enorme quantidade de achados e perdidos. A gente deixa uma caixa especialmente para esses achados e perdidos, e eu costumo trabalhar, dependendo do que for, é claro, que muitas vezes são celulares, óculos, chaves, a gente divulga de alguma forma, mas no caso se for roupas, calçados, a gente dá um prazo de 30 dias também e coloca para doação, e isso é amplamente divulgado também. Alimentação e bebidas é mais um dos itens, usado também como a sigla A e B. Alvará de funcionamento ou alvará eventual, é um documento que garante a licença para realizar o evento. Esse alvará é concedido de acordo com a legislação vigente de cada município, de cada região. Se você vai fazer uma produção dentro de um teatro, o teatro já tem este alvará. Se você vai montar alguma estrutura, você tem que ter o alvará da estrutura que você vai montar. Então, ele vai depender do tipo de evento também e do local. Ambulância, equipe médica ou posto médico, também esse item vai depender muito do local e do tamanho do projeto, de quantas pessoas previstas estão como participantes e quanto público. Vai depender a demanda que a gente vai ter. Área VIP, se for o caso, quando a gente lida com patrocinador, algum convidado especial, imprensa. A RT, anotação de responsabilidade técnica, é um documento exigido pelo Corpo de Bombeiros, onde são registradas as atividades técnicas que serão realizadas. Dependendo do local, se a gente tem uma estrutura com mais de 1,5 m, é necessário uma RT.
um engenheiro, um arquiteto pode assinar essa ART. Geralmente, quando tu vai contratar um fornecedor, vamos supor, vou montar um backdrop ou um stand, a própria empresa que vai fazer a montagem, ela já disponibiliza, e a gente tem que solicitar isso, essa ART. Mas é a responsabilidade do produtor disponibilizar essa ART para o local de realização, para a prefeitura ou para os órgãos ou entidade que a gente está destinando os documentos e pedindo a liberação também. Assessoria de imprensa, muito importante, que além de facilitar o trabalho, geralmente uma assessoria de imprensa tem um canal aberto, direto, com pessoas que podem facilitar essa divulgação e ajuda bastante, porque quando a gente está na loucura, no meio de uma produção, a gente se preocupa muito com a montagem, com a estrutura, com tudo que está na nossa cara e acaba esquecendo um pouco de alguns detalhes da divulgação. E a assessoria vai estar olhando só para isso e é muito, muito, muito importante. Ativações, se a gente tem algum patrocinador, ou tem uma empresa que quer fazer algum tipo de ativação, uma degustação, brinde ou divulgação, de alguma forma, eu considero como um item também. Avaliação. Finalizando um projeto, é muito importante que a gente tenha uma avaliação dele. Por quê? Porque com essa avaliação a gente consegue ter indicadores e quando a gente, se é um projeto que acontece todo ano ou de certo em certo período, eu vou ter uma avaliação do que aconteceu, certo? Eu vou conseguir ter uma justificativa melhor para a realização ou eu, quanto profissional, vou poder justificar, eu trabalhei num projeto com X pessoas, X tamanho, e também a avaliação tem um outro olhar, se foi bom, se não foi bom, em termos de critérios de qualidade. Não bom em questão de mérito cultural, que não tem como avaliar isso, mas bom se a gente pegar como itens de qualidade. Para mim, no meu caso, eu acho importante pontualidade, limpeza, como a equipe lida com as pessoas, são critérios de avaliação também que a gente pode ter, não só com participantes, mas com o público também. Então, essa avaliação final, ela vai te dar um panorama e vai te dar indicadores para justificar outro projeto e também para prospectar patrocínios, parcerias, enfim. Banheiros são itens, dependendo se é banheiro químico, se é banheiro que tem no local de realização de uma produção, que tipo de demanda eu preciso no banheiro, eu preciso contratar uma empresa de limpeza extra, tem alguém que cuida, e são pequenos detalhes que às vezes numa produção a gente não olha para esse detalhe e são detalhes que vão dar muita dor de cabeça para a gente. Um banheiro entupido, ou a limpeza, ou isso, aquilo. Então, é muito importante ter esse olhar também para os banheiros, para a limpeza, quem vai cuidar, quem vai estar fazendo a manutenção, e se tem banheiro suficiente para todo mundo também, né? Bilheteria, no caso, bilheteria, ou ponto de venda, PDV, a sigla, ou uma plataforma online, que hoje praticamente 50% das produções, se não mais, já utilizam. Um borderô financeiro é a planilha que contém discriminado toda a receita e gastos de um evento. O borderô é feito no final do evento e é uma ferramenta essencial para uma visão estratégica do teu projeto. Briefing, informações sobre o que é evento, o que é o evento, seus objetivos, público estimado, plano e estratégia de ação. Esse briefing ele vai servir muito para assessoria de imprensa, para a tua comunicação e também para justificar com parceiros, com patrocinadores. Brindes,
Todo mundo adora um brinde, né? Então, dependendo do projeto, a gente pode colocar algum brinde para o participante, a gente pode conseguir uma parceria para fazer um brinde, e é um carinho que se dá mais, e hoje, mais do que nunca, nós estamos na era da experiência. Então, muitas vezes, tu levar um brinde para casa, tu levar uma lembrancinha do local, que seja uma caneta, que seja alguma coisa que te remeta àquela lembrança. E a experiência de um evento cultural, ela é tida como um todo, não só no momento que a gente senta ou está ali para assistir. A experiência do evento cultural, a gente conta desde o momento que a pessoa ou se inscreveu, ou comprou ingresso e saiu de casa. Como ela chegou até esse local, que experiência ela teve, se foi bem atendida, se não foi, se começou na hora, se o banheiro estava limpo. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E um brinde sempre é um carinho a mais, ou uma forma de se conseguir também um parceiro, um patrocinador que possa divulgar a sua marca também com esse brinde. Outro item, a camarim, dependendo, claro, do tamanho do evento, a gente tem que se preocupar muito com o camarim e também a limpeza desse camarim, quem é responsável pela segurança, que é muito comum coisas sumirem de camarim, ou camarins muito sujos ou sem estrutura, então a gente tem que se preocupar muito com esse item também. Captação de recursos, patrocínio, parcerias, apoios, dependendo do tamanho, da forma como é a tua produção. Carregador, nesse caso mão de obra, então se eu vou para algum lugar onde eu vou montar toda a estrutura, palco, Q30, cortinado, por exemplo, a gente tem que estar preocupado se a empresa que é contratada, vamos supor, de montagem de palco, se ela já disponibiliza esses carregadores. Eu já vi empresas que dão um orçamento, chega no dia e não estão com carregadores, e nem falaram sobre isso. Então, é muito importante, no momento que a gente contrata uma empresa, saber se esses carregadores, para carregar todo o equipamento, estão incluídos ou a gente tem que contratar essa mão de obra separada. Cerimonial, também dependendo do evento. Certificados, hoje com plataforma online é muito fácil, geralmente certificados a gente consegue disponibilizar direto na plataforma online. A comunicação, equipe do projeto. Eu trabalho com gestão de projeto, com a metodologia. Então, dentro de comunicação, equipe de projeto, nós chamamos a comunicação como a equipe vai se comunicar, para não ter aquele problema de, eu te avisei, eu te mandei um e-mail, não, eu te mandei um WhatsApp, eu te liguei. Então, de que forma a equipe vai se comunicar? Não só antes, na pré-produção, mas durante a produção. Se é quem vai estar por rádio, quem vai estar por WhatsApp, de que forma, ou ligação, como as pessoas... É muito importante deixar claro como vai ser essa comunicação, porque ruídos de comunicação são problemas muito chatos de lidar e que podem causar alguns transtornos também, não só para uma equipe, mas para todos os participantes. E geralmente numa produção a coisa é muito rápida, é 5, 6, 7, 8, e a coisa tem que estar resolvida na hora, naquele momento. Então é muito importante que esteja definido e esteja claro para todos como vai acontecer essa comunicação. Não só durante, mas também antes. Contingência. Em gestão de projetos, a gente tem uma média de 10% de um projeto nós precisamos ter como contingência. Então, se o projeto custa 100 mil, eu tenho que ter no meu bolso 10 mil para qualquer emergência. Subiu um item, aconteceu algum problema, enfim, coisas que acontecem numa produção que são várias, né? Então, a contingência, o responsável pelo projeto precisa ter essa contingência.
eu considero um risco não se ter algum tipo de contingência. E não só financeira, mas também de pessoas. Então, eu tenho na minha equipe 5 pessoas e cada um destinado num lugar. Pessoas podem ficar doentes, podem passar mal, podem acontecer imprevistos. Então, eu preciso ter alguma pessoa para colocar, que pode ser uma pessoa que saiba circular por vários lugares, para estar durante algum momento, de alguma forma, atendendo e resolvendo isso. Então, é importante ter algum que eu chamo de coringa, uma pessoa coringa também, que eu coloco nesse item como contingência do projeto. Então, não só financeira, mas também de equipe e tempo também é bom, né? Contratos e contratações, dependendo do local, dependendo do serviço, dependendo da empresa, é preciso de um contrato formal. Que tipos de contratação eu vou precisar fazer? Controle de entrada, como vai ser esse controle, como as pessoas vão acessar. Convidados, quem vai receber esses convidados, quem vai encaminhar esses convidados, quem são os convidados. Os convites, como vai ser a forma do envio, como vai ser as confirmações. É normal a gente ver produções que tem, por exemplo, num teatro, as fileiras vazias, são de convidados que não aparecem, ou que às vezes nem receberam convite, também nem confirmaram. Então, é importante ter uma forma de confirmar isso para o caso seja possível e viável, liberar esses lugares ou já deixar reservado para um convidado ter, um patrocinador, a imprensa ou alguma autoridade, não ficar procurando lugar para sentar ou não ficar esses lugares vagos. Então, é importante ter essa forma. Nem sempre a gente consegue o ideal, ter todas essas confirmações, mas é muito importante buscar isso. Credenciamento, como vai ser feito esse credenciamento? Se é pulseirinha, credencial, tem que tirar algum tipo de foto no local, que materiais e equipamentos eu vou precisar para esse tipo de credenciamento. Se o meu evento vai ter cursos, oficinas, palestras, workshops, aí preciso pensar no local, estrutura, pessoas, limpeza, segurança, enfim, todos os materiais. Data da minha produção, é claro, que é a primeira coisa, né, junto com o local. Data show, se é uma palestra ou dependendo do tipo de apresentação. Desmontagem, certo? Desmontagem, que é muito importante, muitos problemas acontecem em desmontagem, até de danos ao local. Isso gera um custo, são imprevistos que não são muito agradáveis, então é muito importante. Dependendo do tipo de desmontagem, eu deixo uma pessoa específica para aquele lugar, só para cuidar dessa desmontagem, para ver se está correndo tudo bem, se foi entregue tudo, se foi tirado tudo também. Encerramento, no caso, encerramento do projeto, da produção, de que forma tu vai encerrar também, para ir pensando em termos de equipe. É muito importante as pessoas que trabalham com a gente se sentem valorizadas, que forma vou encerrar, vou fazer uma comemoração, vou fazer uma festa, vou fazer uma reunião, eu vou avaliar nessa reunião, de que forma eu vou encerrar. Não todo mundo está trabalhando, chega na produção, tchau, foi embora. É uma forma como eu enxergo, e na metodologia de gerenciamento de projetos nós temos também esse item como prioritário, encerramento do projeto. Eu considero bem importante. Ensaios, então, qual a necessidade de ensaios, qual o período, que tipo de equipe. Equipe, no caso, staff produção, eu separo como staff produção. Staff produção, para mim, é quem pode responder quem pode dar algum tipo de informação, responder a alguma dúvida ou algum tipo de problema ou encaminhar para o lugar certo. A equipe de apoio, ela está direcionando e, como diz o nome, é um apoio para esta produção.
Eu sempre coloco camisetas ou se for no caso credencial separada, equipe de apoio, produção. Então a pessoa que está participando vai saber para quem se dirigir também. Espaço físico, então qual é o local da produção, qual é a capacidade. Estacionamento, a tua produção tem estacionamento, não tem, é cobrado, não é cobrado. Esse tipo de informação é importante se dar para os participantes e público. Então, se minha produção, se meu evento vai ter uma exposição, se vai ter uma feira, se vai ter uma lojinha do evento vendendo camiseta, vendendo alguma lembrança, algo que remeta a esse evento, a pessoa vai levar esse carinho também, essa memória. E também é uma forma de monetizar algumas coisas, assim. Então, eu acabo utilizando a lojinha, no caso do evento, alguns produtos do evento, o que eu tenho de lucro, que geralmente é muito pouco numa lojinha de evento, se paga alguns brindes que a gente dá para os participantes, para os convidados. Então, é algo de se pensar nesse caso. Fornecedores e prestadores de serviço. Então, se é um fornecedor direto, se é uma empresa que vai fornecer o serviço, eu aconselho, vamos supor, segurança, limpeza, sempre contratar, quando é necessário contratar a mais do que tem no local, eu aconselho a contratar a mesma empresa que já trabalha com o local. Fica muito mais fácil de fazer a gestão dessa produção, a comunicação fica mais fluida e na pré-produção a gente não precisa se reunir com tantas pessoas, não precisa estar se dirigindo a tantas pessoas, fica muito mais fácil. Então, é uma garantia para mim e uma facilidade contratar os prestadores, as empresas, as mesmas que já atuam no local. Claro, quando é possível. Gerador, muito importante, né? A capacidade desse gerador, qual o horário de utilização. Dependendo da produção, eu aconselho pegar um gerador em stand-by. Vamos supor, pode acontecer de um gerador estragar ou dar um problema, alguma coisa assim, e eu tenho um gerador menor, pode ser um gerador combinar com a empresa de locar ele, eu chamo de stand-by, e pagar apenas o combustível que vai ser utilizado. Então, é uma negociação, é uma garantia para mim, dependendo do evento, um gerador é muito importante. Se o evento for muito extenso, eu aconselho a pegar um menor em stand-by e negociar com a empresa, negociar essa alocação em stand-by. Hospedagem, que é o home list, né, que a gente tem que passar para o hotel. Então, se eu tenho convidados ou se a minha própria equipe vai ficar em algum hotel, é importante ter essa listagem, porque alguns convidados muitas vezes podem chegar às 8 da manhã e o hotel, a entrada o check-in só é às 14 horas. Então, ter isso como item, ter ele descrito, visualizar isso, fica mais fácil para organizar e também para negociar com um hotel, passar esse home list com todos esses horários, com os nomes, organiza, é uma coisa a menos para pensar durante a produção. Identidade visual, mega importante. Então, dentro da idade também, né, não só dentro da identidade visual, a gente tem que pensar no plano e estratégia de comunicação e marketing, de que forma eu vou divulgar, e eu tenho que pensar quem é meu público, que plataforma o meu público costuma usar, qual é a forma de comunicação que esse meu público mais acessa, de que forma eu vou me comunicar mesmo. Então, divulgação, que tipos de materiais eu vou utilizar, vou confeccionar, e os meios também que eu vou divulgar, certo? Iluminação, nós temos que pensar em técnico e operador.
E muitas vezes o operador é o técnico é o operador, mas dependendo do tamanho da produção, a gente tem um operador e 2, 3, 4 técnicos. Se eu tenho um ensaio ou até na própria montagem, eu vou precisar de mais técnicos. Dependendo do local que a tua produção vai acontecer, que o teu evento vai acontecer, eu preciso pensar no impacto ambiental. E dependendo do projeto, eu preciso descrever o impacto ambiental do projeto. Meu evento está na rua, ele vai ter, vai gerar lixo, qual é o impacto que vai ter no meu evento? Infraestrutura, então, quando eu tiver já definido o meu local de realização, eu tenho que pensar na infraestrutura. É um teatro? Qual é o rider? Que tipo de equipamento eu preciso? Enfim, todas essas necessidades. Tenho segurança? Quantos seguranças estão já na locação? Eu preciso locar que tipo de equipamento a mais? E também não só equipamento, mas também equipes, né, de limpeza, segurança, bilheteria. Não tem nada, tem que trazer mobiliário para lá, não tem nem uma mesa para fazer uma secretaria, ou tem montagem de estande, não tem. Como é o acesso para tudo isso? Então, essa infraestrutura, todas essas necessidades, é muito importante já desde o início a gente ter tudo isso bem listado. Inscrições para o evento ou ingressos, vai depender. Internet, o local tem internet, é só Wi-Fi, que tipo de internet disponível, a gente sabe o quanto é importante. Licenças, então, aqui eu cito autorizações ECAD, das músicas, ART, direitos autorais, PPCI, impostos e seguros. Limpeza, qual a minha necessidade que eu vou ter nessa produção de limpeza e cargo horário. E aqui uma dica é cuidar com turnos. Se meu evento, se a minha produção dependendo da carga horária, eu vou ter 2 turnos. Então, geralmente o turno é 8 horas, dependendo, segurança trabalha com 5, outras empresas trabalham com 6, outra com 8. Então, isso tudo tem que ficar atento para saber quantos turnos, porque tudo gera outro tipo de custo, né? Lounge, eu vou ter um lounge para os convidados, para os participantes, para o público. É uma coisa também que dá para negociar com um parceiro, com um patrocinador. Material de consumo, tudo que tu for utilizar, desde pilha, desde papel, coisas para limpeza, material de escritório. Eu coloco como todos os materiais de consumo. Microfones, eu vou precisar de microfone, que tipo de microfone, quantos. Mobiliário, eu tenho uma secretaria, o que eu preciso para essa secretaria? Eu preciso, no local, tem mesa, tem cadeira, tem o que exatamente, né? Não só para a secretaria, mas para tudo. Que tipo de mobiliário eu vou precisar e o que tem no local. Palco, o que eu vou precisar para esse palco? Tem linóleo, não tem linóleo, por exemplo, preciso ter cortinado, preciso montar, preciso dividir o palco, como é esse palco, quais as necessidades desse palco. E se tu tiver vários participantes também, é importante ter já a dimensão desse palco, para as pessoas já saberem aonde elas vão estar durante a produção. Portfólio, pensando no futuro sempre, né? Então, o que gerou para esse projeto, colocar todas as matérias, que saíram na mídia, os materiais de divulgação, o quanto de mídia gratuita eu ganhei, que a gente chama de mídia espontânea. Geralmente a cultura a gente consegue bastante de mídia espontânea. Então é muito importante estar no portfólio isso, porque no momento que a gente for oferecer esse evento, oferecer esse projeto, essa produção para um patrocinador, para alguém, ou apresentar,
nós temos um portfólio não só do tipo de produção que a gente está fazendo, mas as coisas que a gente já fez ou está fazendo. Praça de alimentação, se for o caso de um local que tem que montar praça ou não. Prestação de contas, então, se você quer lidar com produção, se você quer lidar com projeto, você tem que aprender a mexer em Excel, não tem qualquer tipo de produção, qualquer tipo de projeto, vai mexer com dinheiro e você vai ter que ter tudo muito organizado ou contratar alguém que saiba fazer, que se preocupe só com isso, porque tudo tem que estar documentado, tem que estar registrado para essa prestação de contas, porque uma prestação de contas mal feita ou com alguma falha, até por falta de conhecer esse mecanismo, a forma de fazer, isso pode te gerar muito problema depois. Premiação, meu evento tem premiação, sem dinheiro, como que eu vou pagar? Vai ser com nota fiscal, não vai ser? Eu vou pagar quando? É importante ficar claro isso. Troféus, ou eu tenho medalhas. Programação, é importante que as pessoas que vão, não só quem está participando, mas quem, o teu público, tenha acesso fácil à programação, que entre no teu site, que entre na tua rede social e já consiga ter acesso a essa programação, porque tudo isso vai economizar pessoas te contatando e tu tendo que responder depois. Então, se eu tiver a programação bem divulgada, bem clara, com horários, no caso, se tiver mais de ou duas sessões, ou se tiver vários participantes, é importante ter essa programação, a forma mais clara e acessível para todos. Protocolo, no caso, se eu tenho um dia que é um pouco mais solene, se eu tenho algum protocolo com autoridade, patrocinador. Púlpitos ou apoios, se eu tenho alguma coisa que tem uma cerimônia, se é uma palestra, se eu preciso de um púlpito ou não tem púlpito, que tipo de apoio eu posso utilizar, ou até mesmo se é divulgação, se é premiação, se eu vou ter os troféus, se eu vou ter uma mesa, o que eu tenho como apoio também durante o evento. Se falando de mobiliário. Rádios de comunicação, que é o que vai salvar muito as coisas de 5, 6, 7, 8 agora. Então, rádio de comunicação. É importante contratar uma linha da Anatel. Geralmente, as empresas que locam rádio de comunicação, tu já faz tudo junto. Então, tu já vai ter uma linha locada também da Anatel, que é específica para teu evento, e utilizar a rádio de comunicação, e aí tem que se preocupar no teu local de realização. Eu já tive eventos que o local, ele tinha muita parede, certo? E nem todo tipo de rádio alcançava na distância que o rádio geralmente consegue. Então, isso é importante, pegar um rádio de boa qualidade, uma empresa que possa substituir, porque se teu evento for de mais dias, provavelmente um rádio, 2 vão dar problema. Então, eu sempre loco 1 ou 2 a mais. Fones também, fones estragos. Falando em produção com mais tempo, né? Se é para um dia, eu geralmente loco 1 a mais. Dependendo do tamanho, claro. Mas de 10, eu sempre conto 10%. Se é um evento de mais dias, eu vou ter pelo menos 30% a mais. Receptivo e acompanhamento, então, eu vou receber convidados, vou receber autoridades, vou receber o público, quem vai acompanhar, quem vai direcionar. Registro, foto e vídeo, né? Relatório financeiro, depois para a tua prestação de contas, tu vai ter que ter esse relatório bem organizado e bem bonitinho, e a minha dica é: faça isso sistematicamente, não junta um monte de notinha para fazer tudo no final, não, tenha um processo de organização para isso. Então, pagou uma nota fiscal, emitiu um cheque ou uma transferência, já
coloca no Excel, já digitaliza, já põe numa pasta específica. Ah, você não tem condições de fazer, contrata alguém para cuidar disso. Mas muita atenção para esse relatório financeiro, que depois vai para a prestação de contas, e não só se falando em projetos de editais ou de lei de incentivo, mas até para ti, para saber no final, para avaliar, eu tive lucro, eu tive prejuízo, por que eu tive prejuízo, ou por que eu tive lucro, o que eu posso melhorar, o que eu posso negociar. Rider técnico, então, é a lista com todos os equipamentos de palco, sonorização, iluminação, tudo que é necessário locar separado também. E o rider técnico, quando a gente vai ter um espetáculo, eu preciso da iluminação específica, a obra é montada para aquele tipo de luz, para aquele tipo de artista, isso vai depender muito da tua produção. O saque, né, para atender muitas dúvidas que acontecem, e as pessoas quando ficam nesse, que eu chamo de limbo, ninguém responde, isso cria um mal-estar, e isso faz parte de toda a experiência de uma produção. Sala de apoio, então, nós temos uma sala de apoio para equipe, para convidados, para imprensa, dependendo do tamanho também da produção. Equipe onde a equipe vai descansar, dependendo do turno, onde a equipe vai comer, onde esses convidados vão ficar quando tem intervalos ou quando eles entram só depois. Secretaria, segurança, certo? Sinalização local, o que eu chamo de sinalização local? Dependendo do lugar, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, banheiro, algumas sinalizações já são obrigatórias, tá? Até pelo PPCI, mas assim, banheiro, bilheteria, secretaria, entrada camarim, entrada X, entrada Y, para orientar. Então, essa sinalização é a orientação que eu quero dar para todos que vão estar no meu evento. Isso tudo facilita porque te economiza pessoas te perguntando e tu tendo que dar atenção, dependendo em momentos que a gente não tem como, e vai economizar tempo e equipe com certeza. Sonorização, mesma coisa que iluminação, então nós temos os técnicos, se for o caso, ensaios, montagem e operador. Dependendo da carga horária da tua produção, tanto iluminação como sonorização, é importante deixar alguém de stand-by. Se a pessoa conseguir operar nos dois, fica mais fácil. Mas é sempre importante deixar um stand-by para revezar, dependendo da carga horária da tua produção. Tradução, não só de Libras, no caso da acessibilidade, mas tradução, quando for o caso de um convidado ou alguém que estiver em outra língua. Translados aéreos ou terrestres. Transporte local, como é que a minha equipe vai chegar até lá? Cada um tem carro, uma equipe de mais pessoas, como cada um vai estar lá? Então, um transporte para a equipe e um transporte local. Se eu tenho um convidado que vai chegar no aeroporto, quem busca no aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o local do evento. No caso, translado terrestres se tu está de uma cidade para outra, que não precisa do translado aéreo. E como último item para esse checklist, eu coloco uniformes. Eu gosto de deixar todo mundo uniformizado, acho importante, não só para os participantes, não só para o público, mas para as pessoas que precisam de alguma informação, mas também para o local. Se eu vou para algum teatro, por exemplo, o segurança local, a limpeza ou a administração também é importante que consiga visualizar até de longe, que numa credencial a gente não enxerga, mas que consiga visualizar de longe quem faz parte da equipe de produção e da equipe de apoio desse evento. Então, eu gosto de colocar uniformizado, tu pode fazer uma camiseta, colocar a logomarca do teu evento e atrás escrito produção bem grande ou apoio. E também negociar, nesse caso, com o apoiador,
de alguma forma, colocar a logomarca e já conseguir essas camisetas. Ou o caso de fazer coletes também, com bolso para colocar lanterna, caneta, papel, coisas que a gente precisa, fazer um colete com bolsos ou algum tipo de uniforme que tem esse tipo de bolso para facilitar essa locomoção, para não estar com as mãos cheio de coisa carregando durante a produção. Então é isso, pessoal. Esses são alguns dos itens de uma produção. Como eu disse, nem todos os itens vão ser usados durante todas as produções. Pode ter uma produção que vai usar 10% dos itens, outra produção vai usar muito mais itens, mas aqui tem os básicos mesmo. E como eu disse, essa listagem, esse checklist vai estar disponível na minha bio, quem quiser acessar. O produto desse projeto do FAG Digital, financiado pelo FAG Digital, vai estar disponível para todos, para baixarem, para acessarem. Obrigada pela participação de todos vocês e qualquer dúvida, só me chamar. Obrigada. Tchau, pessoal.